Bom, esse é o exemplo 1.2, né, do nosso livro-texto, que é o Incropera. Ele fala que uma tubulação de vapor de água sem isolamento térmico atravessa uma sala na qual o ar e as paredes se encontram a 25 graus Celsius. O diâmetro externo do tubo é de 70 milímetros e a temperatura de sua superfície é de 200 graus Celsius. E a superfície tem emissividade igual a 0,8. Quais são o poder emissivo da superfície e a sua irradiação? Sendo o coeficiente associado à transferência de calor por convecção natural da superfície para o ar de 15 watts por metro quadrado vezes Kelvin, qual é a taxa de calor perdida pela superfície por unidade de comprimento? Bom, então ele falou, né, que o ar e as paredes, né, se encontram a 25. Então a gente sabe que T infinito e vai ser igual ao T vizinho, que é igual a 25 graus Celsius. E que a temperatura da superfície é igual a 200 graus Celsius. Tá? E ele fala que essa superfície tem uma emissividade de 0,8. Bom, ele pede o poder emissivo, né? Então, poder emissivo, e ele também pede a irradiação G, né? E ele pede a taxa de transferência de calor. Tá? Então, ele pede o Q e ele deu para a gente também o H de convecção. Então, o H de convecção é de 15 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Bom, então, né, quais seriam aí as nossas considerações? As considerações, né, que o regime ele é estacionário, a troca de calor entre o tubo e a sala vai ser semelhante àquela entre uma superfície pequena envolta por uma superfície muito grande, tá? E a emissividade eu vou considerar igual à absorvidade, tá? Aqui, ó, ele pediu essa taxa de calor perdida por unidade de comprimento. Então, na verdade, não é o Q, é o Q', tá? Então, taxa de calor por unidade de comprimento, a notação é o Q'. Bom, então primeiro vamos calcular o poder emissivo. Né? O poder emissivo ele é dado pela emissividade vezes a constante de Stefan-Boltzmann vezes Ts elevado à quarta. Então, meu poder emissivo vai ser igual a 0,8 vezes a constante de Stefan-Boltzmann, 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado vezes Kelvin à quarta, vezes a temperatura da superfície elevada à quarta. A temperatura da superfície é 200, mas a gente precisa trabalhar com a temperatura em Kelvin. Então, é 473 a quarta, né? Kelvins a quarta. Então, se a gente realizar esses cálculos, a gente vai encontrar então um poder emissivo de 2.270 watts por metro quadrado. Então, esse é o poder emissivo do meu tubo. Ele pede também a irradiação. Né? A gente sabe que a irradiação é igual à constante de Stefan-Boltzmann vezes T vizinho elevado a 4. Então, a irradiação vai ser igual a 5,67 vezes 10 a menos 8, a unidade, né, watt por metro quadrado vezes Kelvin à quarta, vezes o T vizinho, né, elevado a 4. O T vizinho é 25 graus Celsius, mas a gente também precisa trabalhar com ele em kelvins. Então, 298 elevado a 4. Então, a gente tem uma irradiação de 447 watts por metro quadrado.
Então, vamos analisar aqui a nossa figura. A minha tubulação, ela emite, uma radiação de 2.270 watts por metro quadrado e está recebendo aqui da vizinhança uma radiação, de 447 watts por metro quadrado. Bom, ele pediu para a gente a taxa de perda de calor. A taxa de perda de calor vai ter dois componentes. A gente vai ter um componente, de perda de calor de taxa devido à convecção, mais um componente, de perda de calor devido à radiação. A gente tem que lembrar que a taxa de calor é igual ao fluxo vezes a área. Tá? Então, vamos primeiro calcular aqui a taxa de convecção. Então, a taxa de convecção vai ser igual ao fluxo, lembrando, que a nossa equação é o H vezes Ts menos T infinito. Então, ainda vou multiplicar aqui a área, que multiplica Ts menos T infinito. Então, o Q de convecção ele vai ser igual ao H. Qual que é a área de transferência de calor? Se a gente olhar aqui, a área de transferência de calor é a área dessa minha casca, da minha tubulação. O meu diâmetro aqui é 70, então qual que é a área dessa casca? Não é πd vezes o L, certo? Então, ainda multiplico por Ts menos T infinito. Aqui, eu vou poder passar esse L dividindo. Então, eu tenho essa minha taxa de convecção dividido por L vai ser igual a H, que multiplica πd, que multiplica Ts menos T infinito. E Q sobre L é a taxa por unidade de comprimento. Então, o meu Q' vai ser igual a H π d, que multiplica Ts menos T infinito. Então, essa é a taxa por unidade de comprimento, que é perdida aí pela convecção. Para a radiação, a gente sabe que o fluxo de radiação ele era igual a emissividade vezes a constante de Stefan Boltzmann, que multiplica o quê? Ts à quarta menos T vizinho elevado à quarta. Então, a minha taxa eu preciso ainda multiplicar pela área, certo? A taxa, então, vai ser igual a emissividade vezes a constante de Stefan Boltzmann. A área também é π vezes d vezes o L, que multiplica Ts à quarta menos T vizinho elevado à quarta. Aqui, novamente, esse L eu posso passar dividindo. Então, o meu Q', vou colocar aqui de radiação e aqui de convecção. O Q' de radiação vai ser igual a emissividade, constante de Stefan Boltzmann, vezes o π vezes o d, que multiplica Ts à quarta menos T vizinho elevado à quarta. Então, a minha taxa total, o meu Q' vai ser igual ao H, que vai ser igual a 15 vezes π vezes o diâmetro é 70 milímetros, então 70 vezes 10 a menos 3, que multiplica a temperatura da superfície é de 200 menos T infinito, que é 25. Aqui eu posso trabalhar com a temperatura em graus Celsius, porque eu tenho uma diferença aqui de temperaturas, e o delta de graus Celsius e o de Kelvin é o mesmo. Então,
é o Q de convecção mais o Q' de radiação. A emissividade, né, era 0,8 vezes a constante de Stefan Boltzmann, 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes π vezes 70 vezes 10 a menos 3, né? Que vai multiplicar ainda Ts elevado à quarta, a temperatura é 200, mas eu tenho que trabalhar em Kelvin, né? 473 a quarta, menos T vizinho à quarta. T vizinho é 298 elevado à quarta. Então, né, a gente pode fazer essa conta, a gente vai encontrar aqui um valor de Q' para convecção de 577, tá, watts por metros e para radiação de 421 watts por metro de tubulação. Então, isso vai dar um total, né, de 998 watts por metro. Então, a quantidade de energia, né, que é perdida pela tubulação é de 998 watts por metro de tubulação.